Bem, boa tarde, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia. Que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações, hoje e sempre. Como costumamos fazer no início das nossas atividades, vamos entrar em sintonia com o mundo astral, pedindo a intercessão de Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos sagrados orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a Cabocla Jurema da Praia, Caboclo Sete Estrelas do Oriente, e todas as legiões de espíritos que militam na seara espiritualista, umbandista, todas as falanges que trabalham neste chão sagrado. Pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje, nos permitindo momentos de muito amor fraterno, de muita troca de energias, de muito aprendizado. Que este aprendizado nós possamos ter o discernimento necessário para colocá-lo em prática, virando sabedoria, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um espírito fraterno, e que através de todas estas virtudes sagradas possamos dar continuidade na longa estrada que é a senda através da qual cada um de nós, cada um em seu momento, chegaremos todos um dia aos pés do Divino Mestre. Que o Pai Amantíssimo nos permita dar por iniciada mais uma palestra no Templo Estrela do Oriente. Que o Pai permita que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, mais uma vez é um prazer tê-los aqui conosco. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E, antes de mais nada, gostaríamos de lembrar que todo primeiro sábado de cada mês, nós realizamos aqui no Templo Estrela do Oriente, sempre uma grande palestra, cujos temas estão ligados ao espiritualismo em geral, a Umbanda em particular, e hoje não é diferente. Nós costumamos falar, e dizíamos outro dia desse aí para um grupo de amigos com os quais nós conversávamos, que todas as vezes que nós temos aqui o professor Carlos Assis sendo o facilitador das nossas palestras, com certeza absoluta aqueles que aqui estão, não só encarnados, como também os desencarnados, adquirem uma série de ensinamentos, não só espiritualistas, como também ligados à ciência, né? Nós sabemos que existem 4 fontes de aprendizado, né? Se não, vejamos a arte, a filosofia, a ciência e a religião. Todos são importantes na nossa evolução. E neste particular, esse nosso irmão, ele tem muito ainda a acrescentar a todos nós. Então, com um coração muito feliz, o Templo Estrela do Oriente anuncia mais uma palestra do nosso querido irmão, professor Carlos Assis, para o qual eu peço a vocês uma salva de palmas. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos aqui presentes, fisicamente e virtualmente, porque nós estamos também transmitindo pela internet para o mundo todo. Isso é importante. Mais uma vez, aqui, com imenso prazer, trazendo conhecimentos científicos e procurando ligá-los à Umbanda, tentando explicar todo aquele ritual de Umbanda que muitos acham que é apenas uma alegoria, um enfeite, né? Uma festividade, mas que no fundo eles têm, como a própria Umbanda diz, fundamentação. E a fundamentação é científica, tá bom? Então hoje nós vamos entender principalmente a parte que a gente sempre escuta, vibração.
Vamos vibrar, né? Hoje nós vamos entender o que realmente é vibração. É importantíssima para o médium. Essa compreensão, sem ela, o médium faz mecanicamente. Se você tiver esse conhecimento, passa a fazer conscientemente. Tá bom? Então vamos lá. É um tema para 3 horas, só que eu tenho que agilizar, tá bom? O tema é mecanismos da mediunidade no intercâmbio com entidades, mentores e orixás. Mesma coisa, né? É só a forma do segmento religioso que nós seguimos. Mas são entidades, vamos dizer assim, espíritos desencarnados. Os mentores que nos guiam, os instrutores espirituais, que também são entidades, e orixás. Aí os orixás já não são entidades. Aí nós vamos ver isso, né, Luiz? Aí é uma polêmica grande para o pessoal de Umbanda entender isso. Mas vamos chegar lá, né? Tudo bem? Então nós vamos entender nesses orixás os falangeiros de orixás. Melhorou, né? Vamos entender o início de tudo. A criação. Criação diferente de criação. Criar é gerar do nada. Uma coisa que não existia, você gerou. A mãe cria o filho. Ele nasce e ela cria o filho. Então, criar no sentido de manter, crescer. Criar é gerar do nada, certo? Então, na obra da criação, a ciência nos coloca o Big Bang, a grande explosão que deu início a tudo que existe aí. E como é? O que é isso exatamente? Na grande filosofia egípcia, há milhares de anos atrás, eles dizem que é Ra atuando sobre Ma. Ra é o Deus, o Criador. E Ma seria a matéria, como se fosse um lago, uma água parada, um tambor. Quando ele atua, ele bate sobre essa superfície, faz vibrar e começa toda a criação. Por quê? Porque toda a criação, tudo que existe, e até aquilo que a gente julga que não existe, que é o pensamento, é vibração. Cada coisa numa frequência. Porque essa mesa, ela tem uma vibração de mesa. Se eu for capaz, e há essa possibilidade de eu mudar essa vibração, ela pode passar a ser uma árvore. É aí que nós temos as materializações. Uma pedra transformada em rosa, não é isso? Nada mais é do que a mudança da vibração. Só que o espírito tem que ser muito elevado para fazer isso. Tudo bem? Vamos prosseguir. Então aí nós temos como símbolo uma gota caindo na superfície de um lago que estava em repouso. Aí começou a vibração. E assim foi o início de tudo. Como se fosse uma corda esticada, está em repouso, e eu começo a balançar essa corda. No momento que eu balanço, começam ondulações, começa uma vibração. Quanto mais forte eu fizer, mais ondulações eu vou ter, maior a vibração. Ok? Então o princípio é isso. Nós somos assim, as coisas são assim, o pensamento é assim. Vamos botar na cabeça, tudo que existe, volta a dizer, é vibração. E aí, balancei bem a corda, olha quantas vibrações eu consigo. Ok? Vibra mais. E aí você está subindo, porque vai subindo a frequência e o número de vibrações. Olha lá. Para nós entendermos, nós temos aqui, cada ciclo desse aqui, vamos dizer, uma parte baixa e uma parte alta, ele é um ciclo completo. Aí vocês veem esse símbolo
em tomada alternada, né? Corrente alternada. Aí nós temos o sentido de cima e o sentido de baixo. Isso forma um ciclo completo. Outro ciclo. Então, aqui, em realidade, nós temos 2 ciclos naquele espaço de tempo. Se ele tivesse balançado menos, teria apenas um. Balançasse mais, 3, 10, 1000 e assim vai. Aqui é o ciclo representado graficamente. Essa parte de cima, nós vamos ver que ela representa a parte positiva e a de baixo, a negativa. Uma não vive sem a outra. Quando uma está subindo, a outra está descendo, ok? Porque essa aqui, para subir, alguém subiu, entregou a ela e, em realidade, acaba sendo a mesma. Há uma polarização. Isso acontece muito, sabe em quê? A tia Teteia dava lá gráfico, né? Para nós, produto cartesiano. Era um castigo aquilo ali. Exatamente isso. Porque quando você, através de pontos, marcava ali no gráfico, depois você traçava a linha fazendo a curva. Não é isso? Vocês se lembram disso? Produto cartesiano, lá na 8ª série. Então, essa é a representação gráfica. E o tempo e o espaço. Lógico, quanto maior ocupou espaço em um determinado tempo. Olha a coisa. Se eu diminuo o espaço e diminuo o tempo, eu volto à origem, a um ponto só. Eu volto ao nada, ao início. Então, quando começou a vibrar, ele começou a vibrar, criou espaço e é necessário um tempo para ele se fechar o ciclo. Está difícil? Vamos lá. Dá para entender. Nós temos um ciclo completo, o tempo 1 segundo. Esse é o tempo da unidade de frequência, 1 segundo. Nesse tempo de 1 segundo, aqui nós temos 2 ciclos. 2 ciclos em 1 segundo. Essa seria a frequência. A física deu nome ao ciclo, cada ciclo, hertz. Já ouviram falar em hertz? Hertz é a unidade de frequência. Então ele chamou que isso é um ciclo ou uma frequência. No caso aqui nós temos 1 hertz, é a frequência. Aqui nós temos 2 hertz. Imaginemos a rádio. 1090 kHz. 1090 kHz. 1090 é 1.090 Hz. É muita coisa. Por isso que já botou o K para tirar 3 zeros. Então, é 1.090.000 Hz. Naquela frequência, é a rádio. Por quê? Porque o rádio está bem acima da nossa aqui, da nossa fala. E mais acima vai o satélite, vai os raios gama. São altas frequências. Tudo é frequência. Se eu descer essa onda ao comprimento de onda, a frequência da matéria, eu vou ver. Eu consigo ver. Se eu pegar essa mesa e fazer ela vibrar, subir a frequência, ela vai sumir, vai se tornar invisível. Milagre? Vocês viram que não. Física. Agora, eu tenho que ter força magnética para poder fazer vibrar essa mesa de tal forma que ela suma. Não, obrigado. Aí não vai dar agora. Depois, no intervalo, eu tomo até 2, né? Agora, se eu quiser materializar uma, eu vou pegar uma, desmaterializo lá e faço a vibração aqui, baixar para vocês verem ela. Olha só que interessante. Milagre? Não. Depende do poder do espírito. E ele ter esse domínio, né? Científico.
que é dado a ele, dele conhecer, porque senão eles começam a bagunçar a vida de todo mundo. Você não pode ensinar determinadas coisas para um nível inferior. Isso nós temos altas vibrações, altos mentores que eles são capazes disso. Fazer você sumir daqui, ficar invisível e materializar você em outro local. Teletransporte, que a própria ciência vai chegar a isso. Vamos continuar. Aqui só uma comparação entre os sons. O som agudo é o som grave, são menos frequências. E o som agudo, muitas frequências. Misturando, ó. Aí você precisa ter o som estéreo para separar isso. Aí sai grave de um lado e agudo do outro. O mecanismo é esse. Ele seleciona. Se juntar tudo, ficou mono, né? Não é a mesma qualidade. Então nós temos diversos sons. Agora imagina milhares de sons, milhões que estão por aqui. Que coisa, né? Vamos lá. A visão através da luz. A luz é a mesma coisa. Olha lá. Falei no rádio. Aí nós depois temos o infravermelho, que nós não conseguimos ver, porque o infra está abaixo da nossa visão. A nossa janela de visão é essa aqui, a luz visível. Para cima nós temos o ultravioleta, o raio-x, raios gama, e assim vai. O espírito estaria bem longe ainda aí. Uma alta vibração. Nós só conseguimos ver uma pequena janela aqui, ó. Pega um pouco do vermelho, ali no limite do infravermelho, e aqui nós temos o violeta, que é acima do violeta, né? Um azul bem intenso. Se vocês notarem isso, os chakras começam no básico, vermelho, coronário, violeta. Vai da frequência mais baixa à frequência mais alta. A própria natureza fez isso. 7 chakras, 7 cores, o arco-íris. A Umbanda adora 7, né? Mas é uma coisa científica. E aí que mostra que a Umbanda é científica. Que esses fundamentos vieram de milênios. Quando perguntaram a Jesus, eu terei que perdoar 7 vezes? Ele disse assim, não te digo 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Porque, para os antigos, o 7 é o número completo, é a coisa completa. Então ele disse, eu seria completo se eu perdoar 7 vezes? Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Seria uma coisa bem mais que completa. Por isso que tem os 70 anciãos. Tem, né? Os judeus têm os 70 anciãos. Porque seria a coisa mais ainda completa, seria aquele julgamento dos mais velhos, né? Tudo isso tem fundamento. Continuemos. Aqui, comparativo, olha lá. Uma baixa frequência. Os prédios, depois temos nós, aí vão as coisas, moléculas, aí vai subindo, olha, bactérias, né? Tá vendo? Os átomos, e a coisa vai ficando de tal forma que se torna invisível para nós. Tá bom? Só para a gente comparar. Aqui, ó. Ondas compridas. Ondas curtas. Por que curta? Comprida, olha só, de uma para outra crista é bem longa. Então, ela é sinal que ela tem uma baixa frequência. De uma para outra aqui é curta. Então, ela é uma alta frequência. No caso, se fosse satélite, você não ia ver quase nada. O espaço é milimétrico entre uma onda e outra. Vamos lá. Comparando a um teclado, o espectro eletromagnético é semelhante a um grande teclado cósmico. As teclas da esquerda, elas são graves. Tem músico aí? Elas são graves. As da direita, elas são agudas. Então, as baixas frequências estão na esquerda.
e na extrema direita nós temos as altas frequências. É por isso que o maestro ele começa do baixo, aí vai ver onde que está, vai de onde a onde a sua voz para cantar. Aí ele te classifica, você é barítono, você é soprano, você é tenor, para te botar no coral, certo? Ele vê o limite. O médium é assim. O médium ele tem uma frequência dentro desse teclado aqui, na mente dele já, na pineal, porque lá é cheio de cristais, e ele já é dotado daquele teclado. Por isso que uns se adaptam a Umbanda, outros a Oriente, outros a outros trabalhos mediúnicos. Por quê? Porque a faixa de frequência dele é aquela. Ah, eu posso mudar? Não. Porque a mediunidade é física. Ela é física, você não pode mudar. Então você vai pegar bem naquela faixa, quanto mais central. Se afasta, não. Às vezes toca determinado ponto, não pega nada, mas eu não queria, mas não pega. É sintonia. Teu rádio vai até ali. Tem o AM, tem o FM, o FM2. Tem que ver. Cada um tem sua faixa. E não adianta, não tem pai no santo que vá fazer mudar. Não adianta, tá bom? Ah, tem lugar lá que eu vou, bato palma e não recebo nada. Tudo bem. Se você for para outro, já está recebendo sem bater palma. Depende, é vibração. E eu não posso mudar isso. Continuemos. Está lá o nosso gráfico tão bonito, olha lá. Está vendo? Ó? X e Y. E aqui nós podemos traçar justamente os ciclos. Né? Aí nós sabemos que temos a parte positiva, a parte negativa, que veremos. Isso é o produto cartesiano. Para que serve isso? Agora você já sabe para alguma coisa serve. E tudo em engenharia é feito nisso aí. Até os gráficos de computador vetoriais são feitos nisso aí. É o produto cartesiano. E nós temos também o Galileu aí, que falava assim, a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. E tudo é matemática. Tudo é passível de você jogar em números. A própria informática é binário, 0 ou 1. Acabou. E com isso você faz tudo. É matemática. Aí chega o ponto que nos interessa muito. A própria eletricidade já diz, olha lá o ciclo. Nós temos em cima o positivo, embaixo o negativo. Um complementa o outro. Isso é a polaridade, é o princípio, é homem, mulher, né? Tudo na natureza tem o duplo. A coisa que completa um ao outro. Em realidade, é a mesma pessoa, a mesma coisa. No momento, eu estou com a outra para me complementar, como a esposa ou com o marido. Mas, em realidade, eu tenho as duas vibrações. E o ponto de evolução é quando você chegar a esse meio, pronto. E você está neutro. Você tanto já passou por cima como passou por baixo. Fez a experiência dos dois. Ok? Esse é um tema até muito bom, mais para o futuro, né? Aí nós temos uma coisa que a gente escuta muito, a ressonância entre frequências iguais, ao que chamamos de sintonia vibratória. Aí, opa, agora já entrou aqui na Umbanda, né? Sintonia vibratória. O que é a sintonia? A sintonia seriam duas frequências se casarem, uma se sobrepor à outra. Como está acontecendo aqui? Está acontecendo, ainda não está total. A maioria dos médios recebe até assim, ó. Está lá e cá. Aí fica meio truncado. Porque se tiver casado certinho, você nem sabe quem é o mentor e quem é o médium. Bem casado. Perfeita sintonia. Agora, se você não está concentrado, porque o mentor está, mas você pode não estar, está preocupado com o problema, você vai estar afastado. E ele tenta mandar para você. Mas a coisa não está legal, está falhando. Aí que dá essa parada.
faz a virada no tambor, né? Não é isso? Aí vira para poder firmar a corrente, está saindo da sintonia. E nisso consegue-se de novo acoplar a sintonia para aquela falange que nós vamos ver à frente. Certo? Até 6 horas? Ah, mais ou menos. É até às 5. Dava vontade de ficar, né? Aqui nós já vimos, pá, e vamos à frente. Agora, nós temos uma coisa contrária, que é a dissonância entre frequências iguais, é o que chamamos de dessintonia vibratória. A mesma frequência, só que estão totalmente descasadas. Não tem como. Não dá. É a mesma frequência, mas elas ficaram dessintonizadas. Então, você vai ter que pegar e alinhar, por isso que diz realinhamento de chakra do médium, não é? Das energias dele, que é justamente para botar ele naquela corrente certinha ali, para poder receber as entidades dentro daquela frequência. Ok? Então, vamos lá. E nós temos um símbolo matemático, olha aqui, ó, o infinito é justamente, olha aqui, 2 ondas, olha só. Infinitamente elas se completam. É um 8 deitado. É o símbolo do infinito. Vocês sabem disso, em matemática tinha. Né? Quando um está lá em cima, o outro está embaixo. E é a mesma coisa. E já se falava, Hermes Trismegisto falava assim. Tudo que tem lá em cima, tem aqui embaixo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É infinitamente ele vai ficar fazendo aquilo ali. No nosso DNA, olha a imagem aí, nós temos, olha os filamentos, as pontes de proteína estão aqui, aí nós temos os filamentos, olha lá, entrelaçando, ó, tá? Aqui há até uma dissintonia, a gente podia até dizer, mas para poder complementar as pontes. Aí ele se afasta para poder receber a ponte. Aí ele recebe a ponte. O DNA é fantástico. E esses 2 filamentos aí, que nós temos muito mais. Nós estamos descobrindo até seres com 4 e 6 filamentos. Já para novo ciclo da Terra. Né? Olha aqui, o símbolo do homem holístico. O homem, em sua totalidade, é um ser holístico, um ser universal. Aí nós temos, olha as frequências, a básica, aqui os chakras, e vai até o coronário. Outra coisa que nós vimos muito no curso de Umbanda, olha os triângulos aqui, né? Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Esse triângulo para cima representa a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como é a igreja. A Santíssima Trindade. Ok? Então nós temos também o triângulo voltado para a Terra, que ao contrário do outro que representa a divindade, ele representa a Terra, as energias da Terra, a matéria. Mas também um complementa o outro, vocês veem. Você tem para cima e tem para baixo. E para baixo, onde está o vértice dele? Olha lá. Chakra básico é o terra-terra, o vermelho. E em cima, a divindade, no violeta. Olha aqui, 2 filamentos subindo, igual 2 serpentes nas tradições antigas. Ida e Pingala, eles chamam. São 2 energias que descem da terra e vai para o teu conhecimento. Como é o caso da Eva, né? Pela serpente, que é o conhecimento. Até então eles não tinham aquele conhecimento, eram puros. A partir daquele momento, eles despertaram essa energia e aí eles já tiveram que vivenciar a Terra. Ok? Tá bom? Tá aí. Esse é o símbolo do homem holístico. Em qualquer lugar que vocês olharem isso é uma coisa mística e vocês vão ver até muito mais coisas olhando ali. Nós temos os 2 triângulos, que também é o quê? A estrela de Davi. A estrela de Davi, olha aí, de Judá. Olha como é que a coisa é milenar. Ele já representava isso.
os dois triângulos, a divindade e a materialidade. Elementos gerais do universo. Então, agora a gente fechando assim, resumindo essa parte, nós temos Deus, causa primária de todas as coisas, como Kardec falou. Aí existia o fluido cósmico universal. Como é que ele surgiu? Aí também é perguntar muito. Mas o fluido cósmico universal é a matéria-prima que deu início a tudo. Tudo que existe aí é fluido cósmico universal. Inclusive eu. Né? Eu, espírito também. A matéria, essa é matéria mesmo, também é. Então nós temos aqui, de Deus, aí parte aqui, ó, o espírito, o princípio espiritual. Ele criou o espírito. Aqui, o princípio alma, espírito, ele é independente, o espírito é independente da matéria, vamos deixar claro. E desse lado aqui, ele criou a matéria primitiva, princípio material, aí tem sim o nosso corpo, os astros, os átomos, a matéria. Mas tudo veio de onde? Fluido cósmico universal, que é aquela água do lago. Quando Deus bateu, jogou alguma coisa ali, fez vibrar, pronto. E cada vibração deu origem a uma coisa existente no universo. Ok? Acho que estão entendendo. Vamos chegar lá, né? Se não faz o curso de Umbanda, começa agora, né? É importante. Eu fiz tem 2 anos, né? Então, imagem de um espírito ou princípio inteligente. O espírito, volto a falar, já tinha falado aqui, é apenas uma luz. Ele não tem uma imagem. Essa imagem aqui, do Carlos Assis, é esse corpo nessa vida. Na outra vai ser outra imagem, para trás foi outra. Então o espírito em si é apenas uma luz. Eu não sei quem é Maria, José, João, não sei. O que vai caracterizar é o corpo que ele está revestindo. Aí sim, aí eu digo, agora eu já sei. É o Carlos Assis. Mas se for apenas a luz, eu não sei, ok? Então é assim, numa alta energia. E aí também não sabemos o porquê, aí vem aquela história de Adão e Eva, tivemos que vivenciar a Terra para poder voltarmos para o céu. Certo? A Deus. Viemos aqui, dizem que é por pecado, né? Original, estamos aqui, temos que cumprir o nosso papel e fazermos a nossa evolução, a nossa subida pela escada de Jacó. Chamado de descenso energético do espírito para atuar no planeta material. Então eu tenho que descer essa energia, é uma alta energia. E nós temos que, se a potente energia que é criada pelo espírito chegasse diretamente aos corpos mais densos, iria desintegrá-los. É como se eu pegasse aí 13.000 volts, que é a rede da Light em cima, antes de passar no transformador, jogasse na televisão. Ia sumir a televisão, é quebrar, né? Pedaço para tudo que é lado. É a energia do espírito. Por isso, o espírito, para atuar em dimensões mais densas, se reveste de corpos que diminuem a sua potência energética. Então, ele recebe vários corpos que vão quebrando essa energia, vão reduzindo. Uma hidrelétrica, 800.000 quilowatts. Aí vai para a subestação, cai para 380.000. Transformadores, 13.000. Aí ele joga para 127 ou 220, foi aquilo que eu falei. Se eu pegar 13.000 e jogar na televisão, vai voar LED para tudo que é lado, né? Da mesma forma que a potência da energia que sai de uma hidrelétrica sofre um descenso energético para acender uma lâmpada sem explodi-la, a energia vinda do espírito também sofre uma adaptação energética para poder agir nas diversas dimensões sem danificar os corpos que irá utilizar. Então é assim. Vamos seguir. E com isso nós ganhamos 7 corpos. Ou 7 de novo aí, é? Bom, Luiz adora o 7, né? Aí. Então nós temos 7 corpos. Nós temos o físico, esse corpo aqui, que vai para a Terra,
Depois nós temos o etérico, que funciona como uma bateria energética para alimentar esse aqui. Depois nós temos o astral, que quando a gente desencarna fica com ele, tá? Ele seria o mais próximo a nós, é o que transmite todas as informações do plano espiritual para esse físico, como também do físico passa para ele as emoções, ele sente. Por isso, quando a gente desencarna, a gente tem essas impressões ainda nesse corpo astral, tá bom? Ele ainda é muito materializado, dependendo da pessoa. Tem gente até que já se desmaterializou. E vamos lá, depois nós temos o mental inferior. O mental inferior são aqueles pensamentos quando eu já estou executando, já boto em prática. O mental superior, quando eu planejo, ainda não estou executando. Cada corpo desse exerce uma função. Tá? Isso em nós, 7 em 1. Depois nós temos o búdico, que já tem um conhecimento, um nível de evolução bem grande. E, por último, o átmico. Depois disso, aí eu não sei. O átmico seria o ponto mais alto, nirvânico. Seria anjo. Uns dizem que é anjo. Então, a gente entender esses 7 corpos já é coisa beça. Que até 3 anos atrás ninguém falava nisso, não é? Ninguém falava. O que se falava, nós vamos ver aqui. Aqui nós temos um joguinho muito antigo. Os 7 corpos do homem é semelhante a um jogo de encaixe, de bonecos. Os mais antigos se lembram disso. Um encaixa dentro do outro. É a mesma coisa. À medida que você vai evoluindo, vai descartando os mais pesados. E aí você vai subindo, vai ficando com menos corpos, não precisa mais reencarnar. E aí você vai para aquele último, que é o búdico. Kardec nos diz que é apenas isso. Resumindo, espírito, perispírito e corpo físico. E até foi difícil entender isso. Quando nós entramos na doutrina espírita, vindo da Igreja Católica, né? Para a gente entender, poxa, como é que funciona isso? Quer dizer, tem um físico, tem um perispírito e tem um espírito. Aí vem o Carlos Assis e fala que tem 7. Aí já começa, mas vocês já estão entendendo aqueles 3 ali, agora vamos complicar mais, vamos subindo. E agora, todos os tratamentos espirituais já estão voltados para a cura desses corpos, no seu nível, de acordo com o seu problema. A apometria é uma técnica espiritualista que ela vai àquele corpo e cura o problema naquele nível energético seu, naquele corpo. Ok? Que nós temos as emoções ali, nós temos as emoções no astral. Quando a coisa já é uma coisa de pensamento, uma concepção sua, está no mental. Aí o mental superior, você já tem umas coisas de outra vida marcada. É pensamento, mas é de outra vida. Então nós temos já acessar esse nível e corrigir ali. Se não volta. Se eu não corrigir lá em cima, vai refletir na matéria. As próprias doenças, elas são reflexos dos desequilíbrios nesses corpos energéticos. Se apresenta como doença. Uma coisa simples, gastrite ou úlcera nervosa. Nervosa por quê? Cabeça, né? E aí aparece a úlcera. Aí passam omeprazol, que é o mais famoso, e vai tomar toda a vida enquanto você não resolver o seu problema. Então o ser é holístico. Você tem que tratar da mente dele. Curou a mente, mente sã em corpo são. Senão não adianta, vai voltar. E Jesus falava assim, quando a pessoa ficou curada, né? Vá e não peques mais. Ou seja, não pense mal, porque quando você pensa mal, vai voltar de novo, vai ficar doente de novo. Ok? Porque se você não curar o seu pensamento, não tem caboclo que vai fazer você ficar bom de vez, né? Não tem.
Então a gente vai atrás daquilo lá e às vezes vem um conselho, a gente nem volta lá, porque acha, não, eu queria ficar bom. Bom, ele já disse que você tem que ficar bom. Agora, se corrigir é difícil, é dessa. É mais fácil tomar um remédio, né? Mas a correção, mudança de hábito, reforma íntima, isso é muito difícil. Aí nós temos aqui diferentes corpos físicos, diferentes vidas físicas. Aí você chega lá, Ministério da Reencarnação, vamos escolher a roupa para fulano. A missão dele está aqui. Ih, rapaz. Então vamos ver aqui o que dá para ele aqui. Com perna, sem perna, ele vai ceguinho, branco, vai preto. Hein? É assim mesmo. Está na arara a roupa. Isso aqui é apenas uma roupa, uma roupagem. O espírito é eterno. É como se fosse um teatro. Você vai entrar na peça, tem que botar a roupa do personagem, não é isso? E cumprir da melhor forma possível o papel do personagem. E aí vai lá no cabide, tá lá. O mentor, né? Eu acho que tá bom para esse, ó. Vai, pode pegar, esse aí tá excelente. Pronto, vestiu e vai ser assim. Cumpriu o papel, acabou a cena, ele é artista, continua. Na outra ele vem com outro papel, outra roupagem. Ok? Então vamos lá. Essa é interessante, né? É bem didática, dá para entender bem, né? Corpo bioenergético do homem na Terra. Então ele aí está completo. Os 7 em 1. Ok? Está ele aqui completo para exercer a função dele, a missão dele ali. Como se fosse uma escola, está começando aquele ano. Cada encarnação é um ano. E vamos ver se ele repete ou é aprovado. Vamos ver. Né? Não tem aprovação automática, não existe. Isso não existe. Então você tem que fazer as provas e passar. Aí vamos entrar na Seara do Luiz, né? Curso a Umbanda Sem Fronteiras. Eu falei, vou lá, que agora sim, vocês já estão entendendo os fundamentos científicos, eu vou poder explicar aquilo que o Luiz fala, né? Então nós temos desdobramento da energia elétrica. Nós temos Zambi. Quem é Zambi? Deus. O Criador, Supremo Criador. Aí nós temos 7 linhas. Em realidade, são as linhas de transmissão, né? São as vibrações primordiais. 7 também, ó. Falei que a Umbanda adora 7. 7 linhas que estão interligadas ao que chamamos de orixás. Está ali. As 7 linhas, os orixás. São as frequências. Cada uma, vamos dizer, em determinada frequência, determinada voltagem, ok? Já está dividido ali primordialmente, porque cada linha ela tem a sua frequência. Continuemos. E nós temos mais aqui os falangeiros, né, de orixás que eu falei. Então, o falangeiro é aquela, vamos dizer assim, aquele espírito que já evoluiu bem e quer trabalhar na espiritualidade. E onde é que eu entro? Aí vamos ver a frequência dele. Porque todos nós temos uma frequência que ela é o resultado de todos os nossos pensamentos, de como nós somos. Não é no momento. Em toda a sua vida, no somatório, você vai ter uma vibração própria. Ok? Aquelas vidas que mais te marcaram e tudo. Então, você vai ficar com uma determinada vibração e vai se identificar com determinada linha daquela para trabalhar. Então, acho que você está mais para a linha tal. Vamos ver. À medida que você for evoluindo, que a evolução é constante, você poderá mudar de linha, que a vibração começa a mudar e aí você vai mudando de linha. Veremos isso lá. Qualquer coisa o Luiz fala, né, Luiz? O Luiz está aí para isso, né? Vê se eu aprendi bem, Luiz. 5 meses, né? Mas vale a pena, dá saudade, né? Já falei que tem que fazer pós-graduação, né? Aí nós temos aqui, olha, Oxalá, né? Zambi é Deus. Oxalá, vamos dizer aí, Jesus seria uma vibração assim, né? Zambi, a pessoa confunde assim.
como a gente diz, Jesus, Deus, 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 Lambe, Oxalá, ok? É o nosso mestre maior aqui na Terra, o governador do nosso sistema. Aí nós temos aqui Ogum, Oxóssi, Xangô, Oriente, Omulu e Iemanjá. São as 7. Tem 8, Luiz? É 7 ainda, né? Não conhece. Como pode ter 8 corpos, a gente não sabe. Então vamos ficar em 7, né? Não teve inflação ainda, desde que eu acabei o curso, ainda é 7, né? Porque a coisa vai evoluindo. A parte espiritual tem evoluído os conhecimentos, né? Aí nós temos aqui a definição das 7 linhas de Umbanda. As linhas de Umbanda são basicamente as vibrações originárias dos orixás, não havendo uma ordem definida. Não tem. Ela não tem uma ordem, a primeira, a segunda, não. Ela tem aquelas frequências ali, que você vai trabalhar dentro daquela frequência. Aqueles espíritos que vibram naquela frequência são encaminhados para aquele orixá, vamos dizer, aquela vibração. Ok? Tá. Aí nós temos desdobramento. Olha só, há um desdobramento em algumas ali da polaridade do masculino e do feminino. Vamos lá. Oxalá não, único, né? Aquilo que eu falei, centro é tudo, né? Masculino e feminino junto. Ogum, não sei por que não tem, sabe, Luiz? Em Ogum, né? Agora, Oxóssi e Ossan. Então você desdobrou, positivo e negativo. Ok? Xangô e Ansan. Oriente, aí nós temos Oxumaré. Omulu, Nanã. E Iemanjá, Oxum. Então, houve uma polaridade. Com certeza aqui em Ogum não houve a necessidade, pelo menos pela vibração, dava para se trabalhar com aquela única, né? Sem precisar estar desdobrando, para atender aos dois lados, dependendo da faixa de trabalho. Explicando, masculino positivo, dirige a energia inerente para o princípio feminino, pondo em atividade o processo criativo, sem o qual seria impossível ativar a obra criadora, certo? Feminino, negativo, manifestação da geração, da produção de novas formas de energias, o princípio materno dos fenômenos elétricos e das formas mais sutis da matéria. Os dois formam um. Ok? Lá atrás. Justamente. Por isso que eu fiz lá para você chegar aqui e entender o que o Luiz fala lá. Não ficar solto. Senão a pessoa fica sem entender. Então, um complementa o outro. Negativo não é bem e mal. Negativo, carga elétrica. Naquela polaridade, né? Não mostrei a senoide? Positivo em cima, negativo embaixo? Que um complementa o outro. Sinais iguais se repelem. Sinais contrários se atraem. Tia Teteia já falava isso, olha aí. Tá vendo? Para um dia vocês virem num centro de Umbanda e escutar uma aula de matemática. Tá vendo? Então vamos lá. Aí nós temos 21 vibrações até o momento conhecidas. Nos falangeiros de orixás também, né? Aí nós temos ali Oxalá, Ogum, Xangô puro, Xangô do Oriente, Omulu, Oxóssi, Ossan, Oxumaré e Iemanjá, Oxum e Ansan, Nanã, Oriente, Ibejada, as crianças, ciganos, Exus, pombagiras, pretos velhos, pretas velhas, caboclos e caboclas. Algumas vocês já estão vendo que já tem polaridade. Aumenta. Já tem linhas que já trabalham com mais, né? Tem linhas de Umbanda que trabalham com mais, por quê? Boiadeiros mesmo. Boiadeiros é mais nova, mas já trabalhava, mas certamente dentro dos caboclos ali, e havia um pouco mais de confusão nesse trabalho, né? Agora ficou bem definida, né? Os boiadeiros, que muita gente até nem sabe. Não sei, boiadeiro? É.
Nós temos, como o Oriente também. O Oriente não era bem exatamente assim. Os ciganos, sim, mas o Oriente, a parte de tratamento era mais da parte de budismo. E aí não era muito ligado em Umbanda, mas sempre eles estiveram aqui. E sempre trataram, né? Agora não, agora ficou bem marcado. O Oriente, aí você vai ter ali sacerdotes do Oriente que vêm e trabalham, como nós temos a outra linha também, que são os auxiliares civis. Alguns centros já trabalham com auxiliares civis. Aqueles foram enfermeiras, foram médicos, e não precisa vir mais como um preto velho para poder entrar na Umbanda. Já vão aceitar, porque não aceitava também não. Como também chegar lá onde Umbanda, não é aqui. Seu negócio é terreiro. Não existe isso. Toda mediunidade é mediunidade. É igual aqui. Nós temos o salão de Umbanda e lá atrás nós temos o Oriente. Então não há necessidade do mentor vir trabalhar, ter que se moldar aquela roupagem ali, senão não vou ser bem recebido. Não, ele será bem recebido. Tem trabalho para ele ali e até tem dia para ele trabalhar. Porque a questão do dia é a questão da frequência do local. Senão vai confundir um pouco. Por isso que tem os dias de frequência. Há todo um preparo magnético da casa para aquela frequência. Tá bom? Conclusão. Orixá é vibração, é energia e magneto. É força vibratória presente na natureza, desde os primórdios do mundo. Orixá não foi pessoa, nunca viveu, nunca encarnou. Orixá não é santo. Acho que metade aí não sabia. Não é? A não ser quem faz Umbanda Sem Fronteiras. Aí aprende, né? A gente entende que o Orixá, vou receber o Orixá. É energia. Primeiro, se viesse essa energia em você, você fulminava, explodia. Então, não dá. Então, é um falangeiro de Orixá. Que aí ele vem já com a energia mais aliviada para trabalhar com você, e aí você consegue trabalhar com ele, mas não com o Orixá. Você está sintonizado com aquela falange, trabalha com ele e automaticamente você está ligado àquela linha. Amanhã você poderá, por evolução dessa vibração sua, estar mais para outra. Quando acontece o desenvolvimento mediúnico, acontece também isso, a ampliação da nossa faixa vibratória, que nós vamos ver mais à frente. Aí você começa a pegar mais. Opa, estou conseguindo, melhorei a antena, né? Então, eu começo a pegar canais que eu não pegava, estações que eu não pegava, mas dentro de um limite, eu vou ter um limite. Não vou querer pegar todas as estações, não dá, né? Ok? Na Umbanda do TEL, só incorporamos falangeiros de orixás. É isso aí, viu? Estou falando certo, né? Todas as falanges de Umbanda têm uma vibração de comando. Isso aí. É aquela do orixá dela. Que ela que dá as diretrizes, né? Põe para você aquela vibração. Tudo que ela for fazer, ela tem que estar amparada por aquela vibração, que é dali que ela vai fazer a transferência para fazer aquela cura. Por isso tem determinados trabalhos que tem que ser tal dia, porque aquela vibração não é própria para fazer aquele trabalho. Aí você é recomendado vir outro dia, porque vai ter aquela vibração. Você chegar no hospital, quem está atendendo é um dermatologista. Seu problema é cardíaco. Atende-se de emergência e fala, não, cardiologista é quinta-feira. Aí você vem, aí é uma coisa específica. A mesma coisa aqui. É questão de especialidade. Entidades de alta faixa vibratória. Falangeiros dos orixás, ibejis, ciganos, caboclos, pretos velhos, povo do Oriente, demais entidades que atuam em formas diversas. Então, uma alta faixa vibratória. Aí sim você vai ter uma distinção pela faixa do nível do falangeiro, né? Entidades de faixa vibratória regular. Exus, pombagiras, alguns eguns desencarnados, né? Espíritos de baixa vibratória, faixa vibratória, quiumbas e alguns eguns. Ok? Então esses são os que têm a faixa mais
mais baixa. A escala das vibrações. Aí nós temos falangeiras de orixás, 4.000 vibrações por minuto. 4 kHz, podemos dizer aí. 4.000 vibrações por minuto. Ciganos e Bejá de Oriente, 2.500 vibrações por minuto. Caboclos e Pretos Velhos, 2.000 vibrações por minuto. Exus e Pombagiras, 1.500 vibrações por minuto. Agora vocês começaram a entender isso. Eu tenho certeza que fizeram o curso e ainda não entendi até hoje. Agora já sabe por que aquela vibração. Tá vendo? Ok? Agora, se é cravado aquilo mesmo, não sei. Possa ser que daqui a algum tempo a gente coloque um aparelho e meça a vibração do mentor, do médium, para ver se ele está calibrado, igual o rádio. Vamos ver se ele está calibrado. Aí já sabe até a faixa que ele pega. Vai ter isso. Nós já medimos aí neurologicamente, né? Nós temos os exames. Não demora muito, a gente tem a faixa vibratória da pineal dele. Eu já sei, é tanto. Pronto. Nós temos os arquétipos. Apresentam-se aos nossos olhos sob as mais variadas formas e roupagens fluídicas para que possamos absorver determinadas virtudes, colocando-as em prática em nosso dia a dia. Essa roupagem eles adotam dentro da falange mais para você ser tocado. Então eles pegam aquelas características daquele ser ali, vamos dizer, um escravo que sofreu muito. Então a pessoa, lógico, que dá bons conselhos, sabe o que é sofrimento. Aí ele vem como preto velho. Não quer dizer que ele seja preto velho. Pode ser um padre, pode ser um sacerdote, né, oriental. Ele vai naquela condição para te dar uma orientação, né? Se ele viesse de outra forma, o caboclo é difícil chegar, meu filho, o caboclo é mais duro. Então, cada um já vem com a roupagem de acordo com o que você precisa escutar. Tá bom? Você não vai ver preto velho chegar e bater no peito e falar duro contigo. Ele é aquele cachimbinho dele com calma. O caboclo não. O caboclo ele pega firme mesmo, né? Então, a coisa é assim. Depende do que você precisa. Vamos ver. Preciso de médium para todo tipo. Não se esqueçam, mais importante do que a denominação de um espírito é a sua vibração. Não adianta nome pomposo. Quero saber a vibração dele. É boa? Ih, não, rapaz, eu passei mal a beça. Então não é. Então não adianta, não é nome. É a vibração. O médium é um rádio. Aí. Capta todas as vibrações? Todas não. Aí vamos especificar. A faixa dele, correto? Agora vocês já entendem isso. Ele é um rádio, porém ele pega determinada faixa. Quanto mais ele trabalhar, quanto mais ele desenvolver, ele poderá ir abrindo as faixas. A faixa dele, ok? E aí nós ficamos com mais um 45, né? Que é justamente aqui que vai começar a palestra. Porque o tema é esse. É o mecanismo de comunicação. Ok? Então, Luiz, vai ter o lanche aí agora? Vai, né? Porque daqui para frente é que nós vamos entrar. Eu tinha que falar tudo isso, o conceito científico, falar da Umbanda, que é a mesma parte que eu falei anterior, para vocês entenderem o médium agora. Como é que se dá essas comunicações? Como é que eu trabalho com essas vibrações? Acho que eu consigo, né? Consigo, né? Tá ali. Tá bom? Vamos fazer um intervalo aí de uns 10 minutos só? A excelente palestra do nosso querido irmão Carlos Assis.